Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que bom que você está sintonizado conosco neste começo de semana, domingo, dia do Senhor, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Pela sexta vez, o programa Luz da Vida se debruça sobre o tema do juízo, um dos 4 novíssimos, verdades esquecidas em muitos ambientes da Igreja Católica. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão após a nossa aventura humana aqui na Terra, aqui no tempo. Morte, juízo, inferno e paraíso. Para o primeiro novíssimo, o mistério da morte, dedicamos 29 programas. Sim, isso mesmo, 29 programas de 2 blocos de 13 minutos. Se você não os acessou, é convidado a acessar www.rs21.com.br. E já estamos no 6º programa dedicado ao juízo. Um dia seremos julgados por Deus. Esse juízo terá 2 dimensões, 2 âmbitos. O particular, juízo particular, e o universal, o público, juízo universal. Nos 5 primeiros programas, estamos investigando a questão do juízo, não propriamente no seu desdobramento, coisa que vamos estudar bem mais para frente. Estamos no Antigo Testamento, investigando textos da Escritura que são importantes para compreendermos as qualidades, as prerrogativas, a forma, a maneira como Deus julga. Porque Ele julga, como Ele julga, e o seu juízo, já afirmamos isso, muitas vezes está em andamento. O juízo particular a que todos nós nos submeteremos não vai trazer nada de novo, nem para Deus, que sabe de tudo, que conhece de tudo, nem para nós, que pensamos, que agimos, que falamos, que deixamos de agir constantemente ao longo da nossa vida. E cada segundo de nossa vida, cada ação, cada pensamento, cada omissão, já foram conhecidos pelo Senhor, são conhecidos pelo Senhor desde toda a eternidade. Hoje nós vamos concluir aquela tese, aquela afirmação, aquela verdade já contida no Antigo Testamento, segundo a qual o Senhor conhece os passos do homem. O Senhor sabe exatamente de tudo aquilo que nós fazemos e as motivações das nossas ações ou omissões, porque Ele é não só onipresente, está presente em toda parte, mas também é onisciente, conhece tudo. E não de forma temporal, antes, durante e depois. Deus conhece tudo e todos em um só ato, eterno. Desde toda a eternidade, o Deus que não está sujeito ao tempo conhece tudo, de todos, ao mesmo tempo, de forma completa, de forma exata, de forma exaustiva. E essa verdade é constantemente recordada em textos do Antigo Testamento. O primeiro texto desse primeiro bloco é o Salmo 32, versículos de 13 a 15. Eu repito, estamos buscando comprovar no Antigo Testamento esta afirmação básica para o cristão. O Senhor conhece os passos de todo mundo. O Senhor sabe de tudo. Nenhum centímetro, nenhum instante, nenhum acontecimento, nenhuma circunstância de nossa vida deixaram ou deixarão de ser conhecidos exatamente por Deus. Deus conhece tudo. Vamos ao texto. Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha do céu, vê todos os filhos dos homens. Do alto de sua morada, observa todos os habitantes da terra. Ele, que formou o coração de cada um, está atento a cada uma de suas ações. Primeiro, o Senhor olha do céu. Alguém pode dizer, mas que visão aguçada, Ele olha de lá de cima. Céu, aqui é a morada de Deus, é Deus na sua glória, é Deus no seu esplendor. Em Deus, portanto, não há essa questão de altura, de baixeza, de largura, de peso, ainda que na glória
com relação aos anjos e aos santos, que são criaturas, alguma relação entre essas categorias e o próprio Deus exista. O céu é também um lugar, porque se habitaremos com Ele ressuscitados, o corpo ressuscitado está sujeito a essas categorias de altura, de comprimento, de largura. A questão do peso eu deixo de lado porque escapa ao meu conhecimento. Em todo caso, essas categorias relacionadas ao corpo, considerando que no céu os ressuscitados, por enquanto só a Virgem Maria, mas com a ressurreição final, o céu, sem dúvida alguma, terá uma relação com essas categorias. Mas categorias que não se aplicam a Deus, quando muito, ao corpo de Cristo ressuscitado. Depois, o Senhor vê os filhos dos homens. Não é que Deus vê este e fica olhando para ele e esquece os outros. Não, eu estou olhando para esse. A mãe que tem 10 filhos e está olhando para um, é impossível que ela, todos os filhos espalhados brincando na casa, no quintal, que ela consiga enxergar ao mesmo tempo os 10 filhos. Ela agora está amamentando esse, que é o caçulinha. Ela só está vendo esse. Ela só está prestando atenção a esse. Sim, para nós isso se aplica. Para Deus não. Deus vê os filhos dos homens de todas as épocas. Os que já existiram, os que estão ainda peregrinando nesta terra, os que ainda virão à existência, Ele os vê. Portanto, Deus não os viu, nem Deus os verá. Não, Deus vê. Em Deus só existe o presente. Vê tudo e vê todos. Depois, do alto de sua morada, observa todos os habitantes da terra. Eu disse que, em absoluto, é importante dizer isso, do alto do céu. Essa questão é uma questão antropomórfica que serve para nós compreendermos que no alto de sua majestade, na grandeza do seu ser, no esplendor, no fulgor do seu divino e fulgurante e eterno e abismal e infinito ser, Deus contempla os homens. Mas eu repito, altura, largura, comprimento, etc., são categorias relacionadas à matéria, ao corpo, que é matéria, que é physis. Mas aqui estamos tratando de uma expressão eufemística para realçar, ressaltar a grandiosidade, a majestade do ser divino. Observa todos os habitantes da terra. E Ele que formou o coração de cada um, Ele é o Criador de todos nós, está atento a cada uma das suas ações. Então, a onipresença de Deus e a onisciência de Deus impede-nos de dizer que Deus, no seu conhecimento, deixa a desejar alguma coisa e que algo nosso, por mais supostamente íntimo, ou privativo, ou privado de nós, escape do conhecimento de Deus. Bobagem pura, idiotice pura. Não pensemos isto. Deus conhece em um só ato eterno tudo e todos, em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as épocas, e isso verdadeiramente escapa, a não ser com a fé, escapa a nossa ideia limitada ao corpo, limitada ao espaço, limitada ao tempo. Eu não consigo enxergar todas as coisas. Eu não consigo saber determinadas coisas. Como é que Deus pode? Resposta para esse bobão, para este tonto desmiolado: Deus é Deus e você é você. E não queira imaginar Deus segundo as categorias humanas. E ponto final, bobão. Agora, nós vamos ao livro dos Provérbios, capítulo 16, versículo 2, porque a partir de agora nós vamos
Já deixamos o argumento, o Senhor conhece os passos do homem. Agora vamos buscar numa expressão hebraica uma frase muito interessante: Deus pesa o espírito e o coração do homem. Mas, por favor, não interpretem isso no sentido de pesar 2 quilos, 3 quilos, 1 tonelada, etc. Mas no sentido, isso daqui é uma metáfora, isso daqui é um eufemismo para dizer: Deus conhece nossas intenções. Deus sonda, e é também outra expressão bíblica, Deus sonda os rins. O rim é um órgão vital que fica dentro do nosso corpo, uma parte íntima de nós. É uma forma que o hebreu utiliza para dizer: Deus conhece o mais íntimo do meu ser. Provérbios capítulo 16, versículo 2. Todos os caminhos parecem puros ao homem, mas o Senhor é quem pesa os corações. Olha que interessante. Às vezes a gente julga que uma determinada pessoa, e por favor, a presunção é da inocência. Nós não temos o direito de maldar tudo e todos. Mas determinadas pessoas que parecem puras aos olhos das outras, esse versículo como que dá um freio e faz uma advertência muito sutil. Todos os caminhos parecem puros aos homens, mas é o Senhor quem pesa os corações. É o Senhor quem conhece o que se passa no coração da pessoa. Então, roupas bonitas, atitudes aparentemente impecáveis, educadas, polidas, gestos que lembram realmente uma beleza, uma candura, certo? Atos de caridade bonitos, etc., o que revela aparentemente pureza de coração, retidão de alma, coração puro. Deus pesa o coração dos homens. Deus é quem sabe, Deus é quem sentencia, Deus é quem verdadeiramente, de forma abrangente e completa, pode dizer: isso sim é pureza, ou então, isso de pureza não tem nada. Aparentemente, exteriormente, para os outros isso parece pureza, mas para mim, que sou Deus, isso é hipocrisia pura. Que coisa grave. Isso eu considero muito grave. Para mim, antes de tudo, e para todos nós. Está terminando esse primeiro bloco deste 6º encontro sobre o juízo, não saia daí. No segundo bloco, nós retomaremos mais textos da Escritura sobre essa afirmação tão grave: Deus pesa o espírito e o coração do homem. Até logo mais, se Deus quiser.